gravíssimos atos contra os direitos humanos durante a ditadura 1964-1988 não fossem julgados. A Corte Interamericana falou que aquilo era inconstitucional, anticonvencional, mas o Supremo Tribunal Federal falou que era perfeitamente constitucional e, embora existam as duas decisões em firme, pouco se faz para efetivar a decisão da Corte Interamericana e o governo insiste na efetividade da decisão do Supremo. Nós estaremos caminhando para uma nova etapa desta, digamos, contradição entre soberania nacional e capacidade internacional de fazer justiça. Isso abriria espaço a um novo direito público, em uma relação mais horizontal entre jurisdição doméstica e jurisdição internacional, isso que está sendo a ser proposto, Obrigado. Vou tentar responder essa pergunta. Bom, como eu sou... Se calhar vai ter que falar mais alto, por favor. Vou tentar falar mais alto. Como eu sou criminóloga de origem, eu diria que eu, depois socióloga do direito de origem criminóloga, eu diria que eu posso me situar entre os sociólogos pessimistas. Porque trabalhar com esses temas de crime, punição, criminológicos, penais, sempre nos leva a um certo pessimismo. E tem a Pierrette Poncelat, em Paris, há muitos anos atrás, publicou um livro fantástico, Temos o Direito de Punir, quer dizer, que é a questão da filosofia do punir, da filosofia penal. Temos o direito de punir, em que condições, etc, etc. Eu chamaria aqui, para responder a sua pergunta, que eu achei muito interessante, esse conceito do professor Casimiro Ferreira de constitucionalismo de exceção. Neste momento em que, na minha opinião, em que as democracias, que são simplesmente democracias formais, globalizamos a economia, globalizamos a democracia, de uma maneira formal. Essas democracias formais, representativas do mundo inteiro, estão em declínio. E elas estão hoje, tem um autor francês, que agora eu não me lembro o nome, que lançou um livrinho pequeno interessantíssimo, que se chama Les Démocraties Illibérales. Estamos das democracias liberais indo para as democracias iliberais. Ora, o que o professor Benachur falou hoje pela manhã é muito interessante. Ele estava justamente apontando para o fato de que essa Corte Constitucional Internacional deveria e poderia intervir, se eu percebi bem o que disse, em países, em estados, onde a própria Corte Suprema estaria sendo anticonstitucional. Ora, esse é o caso que o senhor está colocando. Quer dizer, quando o Supremo Tribunal Federal no Brasil começa destrói o princípio de inocência e avança o princípio da culpabilidade penal, então, destruindo aquilo que eu dizia, alguns princípios básicos do direito penal moderno, eu acho que essa corte poderia sim, não tem direito provavelmente de sanção, mas tem direito de alertar e de dizer, não é? Como faz a Corte dos Direitos Humanos na Europa em relação aos países, olha, atenção àquilo. Pelo menos para dar uma visibilidade internacional do que está acontecendo. Quer dizer, eu acho que nesse sentido, o Tribunal Constitucional Internacional, como o colega falou, né, que seria já um gendarme da convencionalidade, mas seria também um gendarme, um lieu de alerte, né, para algumas coisas que estamos vendo acontecer hoje nessas democracias iliberais, não é? Nessa tendência de saneamento repressivo que está tomando conta do planeta. Né? Uma das minhas teses é que, em função de tudo isso que eu brevemente falei, está surgindo um novo cognitivismo repressivo
penal que está, inclusive, contaminando as políticas globais. Não é? Então, nesse sentido, eu acho que sim, o papel dessa Corte Constitucional Internacional seria importantíssimo, inclusive para alertar os países e dizer, atenção aqui, olha que estão escorregando, aqui está escorregando, atenção, e trazer a ordem. A ordem constitucional, a ordem de uma justiça justa. Quer dizer, porque nós estamos indo para uma justiça que está abandonando seus próprios princípios. Na questão da Corte Interamericana dos Direitos e da Anistia, no caso do Brasil, é muito complicado, porque nós só conseguimos fazer a transição para a democracia com base numa anistia bilateral, que não foi o caso da Argentina, por exemplo. Então, como isso foi o pacto fundador da transição para a democracia, fundou-se nesse pacto a anistia bilateral. Os generais e militares brasileiros não serão punidos, mas estão de volta, tá bom? Já fico muito nervosa, já estão de volta. Né? Começa com os generais de pijama, como a gente diz, mas tem toda uma estrutura atrás. Nós estamos numa ditadura militar branca. Não precisa mais ser declarado. Né? Hoje no Brasil não precisa mais ser declarado, já está. Já estamos desmantelando tudo, principalmente o direito do trabalho, Rejoão e colega. Então, na verdade, como esse pacto fundador da democracia, da nova democracia brasileira, de 89 para cá, posso situar em 85, foi o pacto da anistia bilateral, fica muito difícil quando o Estado estabelece isso, depois de ser sancionado por uma corte. Daí a importância de uma corte ainda mais suprema, no sentido de que realmente internacional, para poder apontar para esses, como é que eu vou dizer assim, em português, essas escorregadas, eu diria, essas escorregadas jurídicas. Pronto, essas escorregadelas jurídicas. Porque é muito bonito falar em resistência jurídica, mas quando os próprios Estados funcionam de maneira anticonstitucional, quer dizer, e que os cidadãos estão submetidos ao desmantelamento dos direitos, né? Onde vamos encontrar a resistência jurídica do professor Ben-Achour? Só podemos se tivermos um apoio num nível muito mais alto que venha dizer aqui, se vocês tiverem uma resistência jurídica, nós vamos apoiá-los. Porque tem que fazer diferença entre movimentos sociais e resistência jurídica, não é a mesma coisa. Hoje no Brasil não tem mais resistência nenhuma, as pessoas estão atordoadas com o que aconteceu. Então nem movimentos sociais, estão criminalizando os movimentos sociais, não existe mais nada. Né? Existe alguma coisa aí no Twitter, mas é meia dúzia de pessoas, e no Facebook e tal. Né? Só queria dizer que enquanto a senhora continue com colocações tão precisas, provavelmente haverá resistência jurídica. Mas eu sou uma exilada do tempo antigo. Eu já me exilei uma vez, felizmente não preciso me exilar duas, já estou exilada há muitos anos. Muito obrigada. Mais alguma questão?